nós, nesse momento, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Chamar o pastor Jader, que vai estar trazendo uma palavra do coração de Deus para nossas vidas. Obedeça uma palavra de Deus, irmãos. Jesus está voltando. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Deus é bom. Vamos ler em Mateus, capítulo 7. Glória a Deus. Mateus 7. A partir do verso 24. 7, 24. Amém? Diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelho-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria de contar uma história antes. Em 2005, eu fui para os Estados Unidos e um colega meu morava lá, que trabalhou comigo no metrô. E em 2000 ele foi para lá viver com ele, a mulher e as duas filhas. Aí a gente conversou por telefone, ele me convidou para passar uns dias na casa dele. Ele morava no estado de Utah, no meio oeste americano. E é um estado muito bonito. As rochas são vermelhas. A gente tem a impressão que está até em outro planeta. Eu não sei se os irmãos sabem, mas o estado de Utah é a terra dos mórmons. Tudo ali gira em torno da igreja mórmon. Inclusive, esse colega meu, ele era mórmon. E aí, quando ele vivia no Brasil aqui, ele era tipo de missionário, que usa aqueles crachá, que anda de 2 em 2, e está escrito assim, elder, né? Todo missionário tem aquele nome em cima, elder, fulano de tal, elder, ciclano. E eu conheci ele pouco tempo no metrô, mas depois a gente, conversando por telefone, acabei indo para lá. Fui muito bem recebido. Ele cedeu o quarto que ele vivia com a esposa para mim ficar. E nos primeiros dias que a gente ia sair na cidade de Salt Lake City, que é a capital, estávamos para sair, ele abriu a porta da casa dele. Quando ele abriu a porta, já estava lá 2 testemunhas de Jeová. Olha, na terra dos mórmons, o testemunho de Jeová estava na porta. Aí ele conversou em inglês com elas, tal, sempre aquela mesma conversa, tentando despachar. Elas acabaram indo embora. E nós fomos conhecer a cidade, nos museus. É uma coisa muito bonita. Fomos numa igreja lá, estava vazia, mas uma igreja que cabia 21 mil pessoas. Com 3 balcões, a plateia grande.
fomos nos museus, na cidade numa casa lá que é o Brigham Young, que foi sucessor do Joseph Smith, que está conservada lá como um marco. Tinha os móveis, tudo perfeito como há 100, 150 anos atrás. É muito interessante, muito, muito curioso. Inclusive, no fundo da casa tinha uma porta que saía para a rua, tinha um tipo de armazém, que era um armazém que te enchia de comida, não para vender, mas para as esposas do Brigham Young, que ele tinha 19 esposas, com a esposa que vivia dentro de casa, mas ele tinha mais 18 que vinham buscar comida. É a cultura deles, o jeito deles ver o mundo, porque eles eram do leste e como eles não tinham lugar para ficar no leste dos Estados Unidos, foram obrigados a vir para o interior dos Estados Unidos e fazer aquilo que eles queriam fazer. Mas o estado de Utah, ele é muito alto em suicídio. É um dos mais altos dos Estados Unidos. Na faixa de 10 anos a 17 anos, está em primeiro lugar em suicídio dos jovens. Inclusive, no dia que eu cheguei, ele falou para mim que no dia anterior, um rapaz tinha se suicidado ali na cidade. Então, é muito comum o vazio naquele lugar tão bonito, tão rico. E as pessoas vivem como se tivesse tudo normal. Mas não está normal. Estão passando por situações que eles nem têm noção. 65% a 70% da população é mórmon. 13% são protestantes. 8% católico e outros. Assim que aquele lugar vive. Por que eu estou contando tudo isto? Porque domingo agora, eu moro num condomínio, e eu sempre brincava com a minha esposa, que ali eu estava seguro no condomínio, que as testemunhas de Jeová não teriam acesso à minha porta. Aí, com 2h da tarde no domingo, não sei se os irmãos lembram, o frio terrível, tocou a campainha, eu abri a persiana, olhei, vi uma mulher, uma moça, estranho, né? Mas saí do jeito que eu estava, eu abri o portão lateral e fui atender. Eu estava de bermuda, manga de camisa, nem blusa não tinha, porque dentro de casa estava com o aquecimento ligado. Aí elas começaram a conversar e se identificou como testemunha de Jeová. Eu quis tratar mal, né? Mas é vizinho. Aí a moça falou, eu moro aqui em frente, eu vim aqui com a fulana, nós somos de Jeová e tal. Aí eu comecei a argumentar, falei, olha, o caminho que vocês seguem, eu não ando nele, nem vou andar, eu sigo outro caminho. Não, eu sei, isso aqui, tentando diálogo. Eu falei, não quero ouvir vocês, eu não vou ouvir. Eu sou pastor evangélico, eu já sei tudo que vocês vão falar, isso não vai adiantar nada, é perca de tempo. Eu morrendo de frio. Elas estavam todas de blusa, touca, e eu, magro, né? Sabe que magro sente mais frio que gordo, né? Mas infelizmente eu tive que me controlar e despachei e voltei para dentro de casa. Eu falei, Teresa, não imagina o que aconteceu. Aí contei para ela. Isso eu fiquei pensando, né? Por que acontecem essas coisas? Né? Bem na semana que eu cheguei aqui à noite, o pastor Félix falou, você vai pregar no quinta-feira. Eu falei, tudo bem. E isso me reportou aqueles dias que eu tive na casa do meu colega, lá em Utah. Como as pessoas vivem longe de Deus. Fazendo coisas absurdas, porque qualquer pessoa de bom senso não viria para a porta do outro num dia de frio, como estava no domingo. Porque não dá para conversar. Não dá. Mas as pessoas parecem que não têm noção, não pensam. Parece que o mundo não pensa. Eu teria respeito com o meu vizinho, bater na porta dele e incomodar num dia daquele. Como aquelas meninas lá em Utah, numa cidade, num estado que a maioria esmagadora é mórmon, elas pregando
testemunha de Jeová. E hoje vem os técnicos na minha casa e ele era um rapaz, pai e filho, via a antena da TV, instalar os equipamentos. Ele falando que ele está na congregação cristã. E a esposa era desde o nascimento, ele acabou indo para lá, mas ele vê muita coisa errada. Porque lá o pessoal bebe, fuma. Aí os caras querem enquadrar ele, mulher de um lado, mulher do outro, roupa, um monte de coisa, e ele não aceita. Então ele briga com o pessoal lá. E aí eu falei, poxa vida, mas congregação, mas você era da onde? Da Assembleia de Deus. Uma pessoa que sai da Assembleia de Deus e vai para a congregação, está fraco no seu raciocínio, na sua fé. Ele falou assim, não, mas é que o pessoal lá bebe, eu bebo minha cervejinha, fim de semana, uma, duas latinhas, um vinho. Aí eu disse para ele, mas uma pessoa que mata 3 pessoas e outra que mata só uma, não é a mesma coisa? Se eles bebem muito, você bebe pouco, para você está normal isso? Quem rouba muito ou rouba pouco, não, eu roubo pouco, eu sou melhor. Então as pessoas não têm noção do que estão crendo, do que estão vivendo. Então o crente, ele tem que ter certeza daquilo que está fazendo. Tem que conhecer a razão da nossa fé. Então Jesus aqui, nessa palavra, ele pregou desde o capítulo 5, ele começou com o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. A Bíblia diz assim que abrindo a sua boca, os ensinava. A gente tem que aprender. Jesus ensinava. Aí ele vai seguindo, ele começa a falar de que Jesus veio cumprir a lei, ele falou do adultério, do amor ao próximo, de esmola, oração, jejum, os tesouros no céu, os cuidados e inquietações, o juízo temerário, a perseverança na oração e os falsos profetas. Aí quando ele terminou todo esse discurso, aí ele falou essa parábola que acabei de ler, de quem pega, escuta a palavra de Deus e as pratica. A gente tem que praticar e viver aquilo que a gente aprende na Bíblia Sagrada. Porque se não praticar, não adianta. Então ele chama de uma pessoa prudente, aquele que ouve a palavra de Jesus e as pratica. Ele chama de prudente. Uma pessoa prudente e que pratica a palavra de Deus, ele realiza, ele leva a efeito, ele põe adiante aquilo que ele aprendeu, ele cresce, ele melhora a sua vida. Ele tem uma estatura superior do que ele era antes de ouvir a palavra de Deus. E quanto mais você ouve a palavra de Deus, você tem que viver, se praticar o que aprendeu. Ele chama o insensato, que ele não cumpre. Quem não cumpre é que nem pessoas que não se sujeitam. Então ele nem chamou pessoa que não pratica, ele disse que é uma pessoa que não se sujeita à palavra de Deus. Nós temos que, porque quem pratica é porque se sujeitou à palavra de Deus. E não abre mão dela. Para que possa crescer e ter fé de conduzir a sua vida. Porque aquelas pessoas que eu tenho encontrado na minha viagem, na porta da minha casa, os técnicos que foi hoje, ouvir falar de Deus, mas de uma maneira equivocada. E às vezes fica fraco, se desviam, não acham saída no momento de angústia, porque não se submeteu de forma correta à palavra de Deus.
Se nós lermos aqui, que eu separei alguns versículos, meditando nessa palavra, em 1 Coríntios 6,17, a Bíblia diz assim: o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito com Ele. A gente tem que ter atenção nisso. Se você aceitou Jesus, você é um Espírito com o Senhor. Você não anda mais só, nem é independente. Então nós temos responsabilidade com aquele que a gente anda, com aquele que anda conosco. Então tem muita gente que é crente nos fins de semana na igreja, mas lá fora ele deixa o Senhor de lado e vai viver a vida que se apresenta no ambiente. Aí depois tem consequências. Lembre-se, nós somos um espírito com o Senhor. A Bíblia diz isso. Quando você vem para a igreja, você não vem buscar o Senhor, Ele já está convosco. Você não vem buscar, como se a gente vai no mercado e trazer coisas, você já está com Ele. Isso é importante ter consciência disso. Que o Senhor já está conosco, já está na nossa vida. Nós somos um espírito com Ele. Como isso acontece? Só Deus é que sabe, eu não sei explicar. Eu só sei dizer o que Ele diz. Agora, em João 6,63, diz assim: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. É Jesus falando. O que Jesus fala é espírito e é vida. Então a palavra de Deus, Jesus fala parábolas para nós entendermos a mensagem. Mas o que ele está falando está carregado de vida. E aquele que ouve a palavra de Deus tem vida. E vida em abundância. E não abre mão dela para ouvir qualquer outra pessoa. Quando eu morava no Juscelino, eu tive que brigar com o chefe do pessoal da Testemunho de Jeová, porque era toda semana ele estava na minha porta. E não saía da porta se a gente não atendesse e ficava tocando a campainha. Aí um dia eu chamei que eu vi que tinha um escurinho lá, que ele chefiava a turma, fazia reuniões às vezes na rua. Aí eu falei para ele: olha, nunca mais apareça na minha porta, porque se aparecer, vocês vão se arrepender. Aí quando eles desciam a rua, às vezes tinha membros novos, a minha casa eles não encostavam mais. Fiquei livre deles o resto do tempo que eu morei ali. Porque não adianta a gente perder tempo com quem não quer nada com Jesus. Nosso negócio é Jesus. A nossa vida, a nossa salvação é Jesus. E toda religião, todo ensinamento que não põe Jesus em primeiro e único plano, não é de Deus. Porque Deus diz assim, em João 14, 23, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, Jesus está falando, guarda a minha palavra, guarda. Então tudo que você aprende sobre Jesus, que a Bíblia Sagrada testifica de Jesus. Se você amar isso, eu e o Pai, e o meu Pai o amará. Se nós amarmos Jesus, o Pai nos amará. E viremos para Ele. Quer dizer, o Pai e o Filho vai vir. E faremos nele morada. Morada não é hóspede, que vem e vai embora. Permanece. Então, se nós amamos a Jesus e obedecemos a sua palavra, Deus vai nos amar. O Pai e o Filho vai viver dentro de nós. Por isso que eu estou falando, quando você vem para a igreja, não tenha no coração que você vem buscar a Deus. Deus já está convosco. Porque Jesus
diz isso. E ele ouviu do Pai. E ele ensina para cada um de nós. Então devemos ler a Bíblia, prestarmos muita atenção naquilo que Jesus diz. Porque se nós colocarmos a palavra de Deus diante de nós e vivermos elas, seremos sempre vencedores. Porque o Pai, o Filho e o Consolador Espírito Santo está dentro de nós. Muita gente vai orar pensando que se eu orar, será que Deus vai me ouvir? Deus está dentro de cada um de nós. Mas tem gente que acha que às vezes precisa fazer muito jejum, muita oração, muita campanha para alcançar Deus. Mas não é assim. A gente faz jejum, a gente faz oração, a gente faz campanha, porque a gente ama a Deus. Se você fizer jejum só para alcançar coisas, objetivos, isso é muito pobre. Faça oração, faça jejum para Deus. Porque você ama a Deus, você sabe que Ele está convosco. Que Ele está dentro de cada um de nós. Eu não estou dando mau exemplo, mas eu não jejum, eu não consigo, me faz mal, eu fico doente, eu fico aéreo, talvez por causa da minha idade. Mas não é por isso que eu me sinto menor diante de qualquer outro, porque eu sei que o maior está dentro de mim. Eu conto com isso. Eu conto com a presença de Deus na minha vida, porque é Ele que me sustenta. Cada dia que você vir para a igreja, não venha sempre buscar coisas. Venha adorar a Deus, porque Deus já está. Aquilo que você mais precisa já está em você. Que nem o irmão falou aqui, as demais coisas serão acrescentadas. A Bíblia diz em Deuteronômio, acho que é 28, que as bênçãos correrão atrás de nós. A gente vai atrair por causa daquele que está dentro de nós. Tenha cuidado nos pensamentos que pessoas em volta possam trazer aos nossos ouvidos. Não abram mão daquele que está dentro de cada um de nós. Não abram mão, sejam sábios. Sejam firmes naquilo que você tem aprendido nesse lugar. Se você não alcançou aquilo que você espera, o que importa? Se Deus está em você. E no devido tempo, Deus vai pôr na sua mão, diante de você. Ele é a razão de nós existirmos. Em Romanos 8,17, diz assim: ora, se somos filhos, é Paulo falando, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiro é aquele que herda tudo do Pai. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, o cristão, às vezes ele quer ser religioso. Não seja religioso. Seja uma pessoa natural. Tenha a sua vida de forma natural. Você é um cristão, você é um filho de Deus. Você não é igual um mórmon, uma testemunha de Jeová ou qualquer outra coisa que não tem Jesus. Nós somos diferentes. Não precisamos alcançar aquilo que nós já temos. Nós já temos Jesus. Nós já temos o Pai. Nós já temos o Espírito Santo, que fez os céus e a terra, e tudo que nela há.
Precisamos mais o quê? Viver aquilo que nós temos. Temos que viver aquilo que conhecemos. Temos que viver aquilo que alcançamos em Cristo Jesus. Não se sintam menores diante de um ou de outro. Não se comparem um com o outro. Eu vejo pregadores aí de 30 anos, pregando às vezes coisas bobas, viajando pelo país e ganhando dinheiro, e todo mundo correndo atrás para ver esses homens, se Deus já está convosco. Cantores evangélicos, que agora é moda, o mundo gospel. A igreja às vezes está vazia em qualquer lugar, mas se fala que vem um cantor, corre todo mundo para lá. E aquele que está na pessoa, não tem valor nenhum. Eu não estou dizendo que a gente não vai ouvir um cantor gospel, porque eles trazem, acrescentam na obra músicas, hinos de louvor a Deus. Mas até um certo ponto a gente tem que ter um discernimento do que estamos fazendo. Nós temos que ter sabedoria. Porque se nós não tivermos discernimento, acabamos ficando pelo caminho e não entendendo o que está acontecendo. A Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Nós já achamos. Nós já temos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não preciso criar outras coisas para mim ter Deus. Ele já teve misericórdia de cada um de nós. Domingo, no dia da ceia, eu vou compartilhar isso com os irmãos. Deus falou aqui, nessa igreja, para que eu tivesse misericórdia de cada um aqui. Tenha misericórdia do meu povo, porque Ele conhece o coração de cada um. E o que eu estou falando não é para repreender, não é para me exaltar. Eu estou tentando abrir a mente, o coração de cada um, que você já é vencedor. Você não chegou aqui para vencer, você já é. Somos só um Espírito com Deus, um só Espírito. Quando você orar, irmãos, orem, eu não vou dizer nem crendo, mas vivendo que a sua oração foi ouvida, porque Deus mora e faz morada em cada um de nós. Será que Deus está me ouvindo? Será? Porque você não percebeu que Deus está morando no seu espírito. Se você não fizer essa divisão, essa separação, a sua oração chegará a Deus, porque o seu coração produziu vida nas suas palavras. E aquele meu colega lá dos Estados Unidos, passou um tempo, quando nós começamos a conversar, um dia, ele falou que se separou da esposa. Eu tomei um susto. Tantos anos de casado, 2 filhas bonitas, se separaram, porque não tinham Deus no seu coração. Não viviam a presença de Jesus. Depois a filha mais velha cresceu, se casou com um mórmon lá. A outra filha foi morar uns tempos na Inglaterra com uma amiga. Os irmãos me entendem. Aí, acho que brigou lá, voltou para os Estados Unidos. Aí, quando eu fui lá em 2018, ela tinha tido um filho. Sem marido, né?
sem tudo atrapalhado. Eu vejo isso à minha volta. Eu falei tanto de Jesus para ele, porque ele é um conhecedor da Bíblia, ele era missionário mórmon, eles conhecem um pouco, mas não tem Jesus como a palavra viva. Que Jesus, aquele que me ama, terá atenção às minhas palavras. É o que Jesus mais falava. Uma ocasião ele pregando, ensinando, que era o pão da vida. Ele dizia: quem não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Aí o pessoal foi se retirando. Esse discurso é muito duro. Foram tudo embora. Aí ele olhou para os discípulos: e vocês vão também? Mas Pedro: para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Porque Jesus ficou nervoso, que viu que todo mundo deu as costas para ele e foi embora. E tem muita gente assim no mundo. Não dão nem as costas porque nunca nem olharam para Jesus. Mas nós olhamos para Jesus e sentimos o nosso pecado e sentimos o perdão de Jesus na cruz do Calvário. Reconhecemos, entendemos que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu não tenho mais condenação, você não tem mais. Você é herdeiro, co-herdeiro de Cristo. Filhos de Deus. Põe o seu coração, o seu espírito, o seu entendimento nas mãos de Deus a todo momento da sua vida. O que eu tenho vivido, o que eu tenho aprendido, que Deus é bom. E Ele tem cuidado de cada um de nós. Por isso, irmãos, confie no Senhor. Quando orar, não sinto a distância, como se Deus estivesse distante. E nem que Ele não compreenda as nossas palavras. Porque a Bíblia diz que antes que a gente fale, Ele sabe o que vai sair da nossa boca. Então tenha comunhão com Deus. Viva na presença de Deus. Não de posição, em pé ou deitado ou de lado, mas no Espírito. Se você estiver no trabalho, no ônibus, na praia, no médico, no hospital, Deus está em cada um de nós. Eu não sei como é que pode acontecer isso, o Espírito do homem se juntar ao Espírito de Deus e ser um só. A Bíblia diz isso. A Bíblia ensina isso. É isso que Jesus fazia. Os seus discursos era ensinar, era preparar os seus discípulos, as pessoas, para tudo que Ele iria fazer na cruz do Calvário. E Ele fez. Por isso que Jesus subiu aos céus e deu dons aos homens. Dons de profecia, dons de revelação. Porque o Espírito de Deus se ajuntou ao Espírito do homem. E quando o homem peca, a Bíblia diz que entristece o Espírito de Deus que está em nós. Então, fique na presença de Deus. A todo momento, em qualquer situação. Seja um padrão de vida. Reconhecer que Deus, pela misericórdia dEle, veio morar dentro do ser humano. E quando o nosso corpo descer à sepultura, o nosso espírito será
vai embora com Deus, porque ele já está com Deus. Sabemos que temos dificuldade em muitas coisas, mas a Bíblia está aí. Leiam a Bíblia com sabedoria, reconhecendo que Deus está em nós. Sabendo isso, que Deus está em cada um de nós. Quando você vê o seu irmão, você está olhando para Deus, porque Deus está dentro de cada um de nós. Às vezes um irmão não nos agrada na sua forma de ser, de pensar, de aparência, mas olhe através de cada um, homem e mulher, e veja Deus ali dentro. Quando nós dizemos a paz do Senhor, tem que ser verdadeiro, tem que ser do nosso espírito, porque o mesmo espírito está no irmão. E ele não fez acepção de estar no branco ou no preto, no homem ou na mulher, no rico ou no pobre, no inteligente ou no pouco inteligente. Ele não fez escolha. Ele está em todos. Então, ser de Jesus é ouvir as suas palavras e construir a sua vida. Porque Jesus não estava falando de portas e janelas de uma casa, ele estava falando do nosso coração, do nosso espírito. Como vamos construir e onde vamos construir? Se praticarmos a palavra de Deus, seremos cada dia mais firmes. Se não praticarmos, ficaremos mais fracos. Então a igreja que está nesse local, sejam fortes, inteligentes em ler e compreender a palavra de Deus. Porque nós precisamos de uma igreja forte para que não se desvie. Se um dia você mudar do bairro, sair daqui, você será forte lá como você é aqui. Não é mudar de igreja que vai tornar você mais forte. É você ouvir as palavras de Jesus. José esteve na prisão, esteve preso, jogado em buraco, mas ele confiava em Deus, porque não era o mundo exterior que fazia ele melhor ou pior, mas aquele que estava nele. E como Davi disse: Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito. Porque ele sabia que sem Deus ele não era nada, era um rei morto. E que Deus possa abençoar a cada um e que fixe a igreja nessas palavras. E que os irmãos orem por mim. Porque quando os irmãos oram por mim, Deus vê que eu tento fazer aquilo que Ele determinou para mim. Eu gostaria de dizer outras coisas, mas eu não posso dizer, não há tempo, não é hora ainda. Mas um dia eu vou falar algumas coisas para a igreja. Porque eu sei em quem tenho crido. Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvem ao Senhor Jesus. Amém.